Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez juntos, agora para compartilhar alguns fragmentos, algumas partes. Esse vídeo, ele é um vídeo de várias partes. Então ele tem meio, não tem meio, início, meio e fim. Tem uma parte do meio, a parte do fim. Eu quero mostrar alguns pontos, porque me foram feitas algumas perguntas. Então para me responder, eu vou responder com o vídeo. Mas antes quero te pedir, dê um like, compartilhe com seus contatos, deixe aqui seus comentários no rodapé, os quais são muito importantes para nós. Bom, na questão da rebelião, Satanás ele queria ter 2 tronos. Ele queria edificar o trono dele do lado norte. Você vê lá. Está lá em Isaías capítulo 14. Então, ele queria ter um trono igual. Ele queria ser semelhante. Você vai ver que essa questão toda é bem o princípio de todo rebelde. Primeiro, ele busca igualdade. Igualou, depois ele procura subjugar e ser superior. Na questão toda a Deus. Porque se ele gerou a morte, se ele é a morte, pensa para você ver comigo. Satanás gerou a morte. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa Satanás. Né? Lembra aquele texto que o Senhor falou assim, lá vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim? Ou seja, está falando da semente corruptível, que é a herança de Satanás. Todos nós temos o velho homem, e a ordem hoje é crucifica-o. E aí veja bem, a morte, ela tem como um princípio básico, acabar com a vida. São 2 opostos. Deus, que é a vida, Satanás, que é a morte. Então veja bem, a palavra morte, no grego, é tonatos. Lembra da palavra eutanásia? Também. Tonatos. Significa separação. Quando Satanás pecou, ele se separou de Deus. Na comunhão. Porque tem gente que falou assim, Satanás vai morrer? Ele morreu espiritualmente. Nós estávamos mortos em nossos delitos. Então quando você fala de morte, tem que ver qual que é o aspecto. É morte eterna? Lago de fogo. Porque o lago de fogo é a segunda morte. É morte como um ser? Aí tem o cavaleiro da morte. Não, para mim o cavaleiro da morte é só uma figura, tudo bem. Tem o anjo da morte, que matou os primogênitos. Não. Não. Tem o último inimigo a ser vencido, 1 Coríntios 15. E tem também, você vai ver lá claramente, que a morte, ela será lançada no lago de fogo. Se não lança no lago de fogo, morte. Então vai ter que lançar ódio, vai ter que lançar tristeza. Você lança um ser. Tá certo? Então, vida e morte são opostos em si. Um afeta o outro. Né? Por isso que Satanás teve que ser expulso do terceiro céu. Ficou uma situação insustentável. Né? Agora, olha como é que Deus é sábio. Deus tem a vida eterna. Ele tem a vida eterna. Ele é a vida eterna. A vida eterna em si, ela não trata com a morte. O que trata com a morte é a vida ressurreta. Profundo, né? É a vida que mergulha na morte e sai do outro lado com vida. É a vida de Cristo. É a vida que Cristo nos compartilhou. Ela não pode ser mais tocada pela morte, porque ela já mergulhou na morte. Imagina quando a vida mergulhou na morte, a morte começou a comemorar. Só que ele mergulha e sai do outro lado, igual o batismo. Né? Claro, a vida eterna de Cristo também, a vida ressurreta de Cristo também é uma vida eterna. Tá certo? Tanto que a Bíblia fala que Cristo levou o quê? Cativo o cativeiro. Isso é tão interessante que Satanás, ele tentou se levantar contra Deus uma vez. Está lá em Jó capítulo 9. Diz assim, quem porfiou com ele teve paz? Esse é Satanás. Essa pergunta aqui tem uma resposta. Esse quem aqui é Satanás. Pela ignorância. Pela ignorância ele se rebelou. Pela ignorância ele quis edificar o seu trono. Porque se ele conhecesse realmente que Deus tem um poder ilimitado, jamais faria isso. Saberia que o final de tudo é lago de fogo, é condenação, é juízo. Mas ele não conhecia. Agora veja bem, não existe batalha mais entre Deus e Satanás. A batalha é entre a criação de Deus e Satanás. Salmo 8. Da boca dos pequeninos, daqueles que mamam,
suscita força para destruir fortaleza. Ou seja, Deus não quer manifestar a sua força com Satanás. Vai pegar pessoas pequenas. Porque, por exemplo, um elefante pisar numa formiga, isso é manifestação da força. Mas um Davi jogar um Golias por terra, mostra a glória de Deus. Tá certo? Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. As que não eram para confundir as que eram. Né? As coisas vis, desprezíveis, para confundir as sábias. Deus quer manifestar a sua glória. Tá certo? Então, você vai ver o seguinte, que Satanás, por ser a morte, ele cavou uma sepultura. Naquele texto de Isaías 22, vai falar que ele cavou uma sepultura. Né? Quem cava uma sepultura, ele tem uma intenção, sepultar, anular, destruir. Né? Tem essa intenção. Só que ele não conseguiu lograr êxito. Tá certo? Então você vai ver mais adiante que Satanás, ele é um arcanjo. Essa palavra arcanjo quer dizer antigo. Arque vem de arqueologia, o estudo dos antigos. O arcanjo Miguel, não é que todos os arcanjos sejam guerreiros. Não. Arcanjo Miguel é o príncipe de Israel. Veja bem, lá tem 24 anciãos. Eu fiz o primeiro vídeo. São anjos antigos. Tá certo? Dá-se a entender, eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui agora, que na rebelião de Satanás, teve 5 anjos antigos, juntamente com Satanás, que se rebelaram contra Deus. 5. Sendo que um é Satanás e 4 estão presos no rio Eufrates. São 4 generais de Satanás. Interessante, né? Esse vídeo está no canal. Tão tremendo, cheio de revelação de Deus. Então, você vê que o arcanjo Miguel teve pelo menos 3 batalhas. Pelo menos 3 na Bíblia contra Lúcifer. Primeira batalha, quando ele foi expulso do céu. E a palavra Miguel, que significa quem é como Deus. É como se o Miguel estivesse dizendo assim, você quer ser como Deus? Você nunca vai ser. Porque ele queria ser como Deus no poder e não no caráter. Tá certo? Então, veja bem, na segunda foi pelo corpo de Moisés. O corpo de Moisés. E a terceira, você vai ter que ler lá com muito cuidado em Crônicas, foi na questão do censo que foi levantado em Israel por Davi. Ele prevaleceu e conseguiu atingir o seu objetivo. Pois bem, esse é o vídeo que eu queria compartilhar. Né? Nós estamos encerrando a série. Espero que você tenha gostado. Né? Os likes nos motivam a fazer vídeos tão bons quanto estes. Né? Então, eu queria te pedir, aqui é só um pedido mesmo, não sei se você vai ter tempo, como é que a sua vida é, mas se você tiver tempo, os vídeos que você não deu like, dê um like. Qual que é a importância disso? A leitura que o YouTube vai fazer. Vai ler e entender que aquele vídeo está sendo apreciado. E vai fazer o quê? Compartilhar com mais pessoas. E aí você vai estar sendo um grande instrumento de Deus para abençoar mais vidas com a revelação da palavra de Deus, os oráculos de Deus. Deus abençoe grande e poderosamente. E até o próximo.